Boa noite, pessoal. Paz do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. Deixa eu tirar o óculos para não ficar refletindo. Eu vou colocar apenas quando nós formos fazer a leitura bíblica. E eu louvo a Deus aí pela sua vida. E eu queria já orar. Eu quero já começar essa live orando, clamando, porque o tema hoje é um tema muito importante. O tema hoje é um tema muito sério, é algo muito sério que nós vamos falar. Louvo a Deus por quem está entrando, a pastora Juliette já está aí online conosco. Deus abençoe a sua vida, serva do Senhor. E o que eu vou falar hoje, irmãos, é muito sério, né? Muito sério mesmo. E nós terminamos ontem a madrugada de oração, na realidade hoje. E quando eu fui deitar, já era quase 7 horas da manhã. Eu estava deitado e meditando com o Espírito de Deus. E o Senhor mandava eu entrar nesse tema. Nós estamos aí no terceiro dia da nossa campanha da meia-noite. Meu primo Max entrou, beijo primo, Deus te abençoe vocês aí. E nós estamos aí no terceiro dia, irmãos, dessa campanha, da meia-noite orando, clamando, falando com Deus, enfim. E o Senhor a cada dia tem colocado algo para que eu fale, para que eu entre. E na manhã de hoje eu estava meditando com o Senhor, e o Senhor mandava entrar em algo muito forte, que se encontra na palavra de Deus, e que quase ninguém entra. Milena, beijo no coração, filha. Quase ninguém entra, quase ninguém fala sobre isso. Eu lembro que essa semana eu estava conversando com um irmão em Cristo aí do Rio de Janeiro, e, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sou melhor do que ninguém, lógico que não, mas o Senhor me chamou, Existiu um chamado para que eu entrasse no querer dele, na vontade dele. E eu me recordo, eu estava até lembrando disso essa semana, eu me recordo que no meu primeiro mês, um mês e pouquinho na casa do Senhor, eu conversando com uma irmã chamada Nide, nunca esqueço dessa irmã abençoada, irmã que usava o vestido que a minha esposa usa hoje, na época já usava dentro da Assembleia de Deus. E eu cheguei para a irmã Nide e falei o seguinte: irmã Nide, eu estava fazendo uma oração pedindo algo a Deus. E ela falou assim: o que você estava pedindo, menino? Ela falava assim mesmo. E eu falei para ela assim: eu pedi ao Senhor para que, quando eu fosse para trás do púlpito, eu nunca falasse nada do que eu já não tivesse passado. E aí ela olhou para mim e falou assim: você não sabe o que você pediu. Aí eu falei assim: por que, minha irmã? Aí ela falou assim: porque, meu irmão, a partir de hoje, a partir do momento que você falou isso com Deus, você vai entrar, Deus vai permitir você entrar em diversas situações, ventos, tempestades, furacões espirituais, para que você tenha experiência e você não fale aquilo que você não tenha vivido conforme você pediu. Irmãos, essa é uma verdade muito grande, Irmã Andréia, Deus te abençoe em nome de Jesus, porque eu não quero passar para ninguém aquilo que eu já não tenha vivido, porque se eu não passar para você aquilo que eu já vivi ou aquilo que eu estou vivendo, eu vou me sentir como um hipócrita. Eu estou falando de algo que na realidade eu não conheço, eu desconheço, ou conheço pela metade, eu conheço pouco. E eu falei: não, Senhor, não pode ser assim. Meu pastor Alain, estávamos conversando agora há pouco tempo, beijo no coração, meu pastor do Rio de Janeiro, Nilópolis, homens de Deus. Nós nos conhecemos aí há 22 anos, irmãos. E eu estou muito feliz que nós entramos em contato hoje pelo WhatsApp. Meu pastor está assistindo lá, Deus te abençoe. Meu pastor Manuel Marante, Deus abençoe a sua vida, abençoe todos os irmãos aí de Nova Campina, pertinho aí do Monte do Azeite, saudade. Então, meus amados, o tema que o Espírito Santo colocou no meu coração para nós abordarmos hoje, meu irmão Jorge Galdino, Deus te abençoe, filho, saudade, está aí de Copacabana, aí perto do Leme, Deus abençoe, saudade grande. E o tema que Deus colocou hoje para nós tratarmos aqui, para nós entrarmos em oração, e eu quero entrar em oração em cima desse tema, é um tema que eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Eu tenho certeza, irmãos, eu queria que muita gente estivesse assistindo agora. Mas por quê? Porque você quer notoriedade nas lives? Não. Porque eu fui chamado para falar a verdade, irmãos. Eu fui chamado para poder apregoar a verdade. Nós não estamos aqui atrás de fama, não queremos holofotes,
né? Não queremos enriquecer com o Evangelho, não. Nós queremos pregar e falar aquilo que o Espírito de Deus tem nos direcionado para falar. Então eu tenho certeza absoluta que o Senhor ele vai falar ao seu coração. Ao terminar a live, compartilhe com pessoas. Porque eu sei que tem pessoas sofrendo desse problema, irmãos. Presta bem atenção. Eu sei que tem pessoas sofrendo com esse problema dentro da igreja. Nossa obreira Coca, Deus te abençoe, filha. Em nome de Jesus, abençoe vocês aí. O Itamar, a Giovana, que Deus abençoe vocês. E eu tenho certeza que tem casais sofrendo com esse problema. Eu tenho certeza que tem solteiros sofrendo com esse problema. Eu tenho certeza que tem pessoas dentro da casa do Senhor, de ministério, sofrendo com esse problema. Então o tema hoje é muito forte, irmãos. É muito forte. As pessoas que me conhecem, as pessoas que são daqui da igreja, sabem como eu sou, irmãos. O que eu tenho que falar, eu falo, né? Eu não fico medindo esforços, não fico passando pano, não fico me escondendo. Não, irmãos, nós somos claros e transparentes. E talvez seja por isso que a gente é tão perseguido, por sermos transparentes, né? Por sermos claros. Não estamos aqui para enganar ninguém, nem eu e muito menos a minha esposa. Então eu gostaria que você agora abrisse a tua Bíblia comigo. Vamos entrar na palavra de Deus e nós vamos desvendar aquilo que o Senhor quer falar comigo e com você nessa noite, dentro da palavra. Porque, irmãos, eu nunca ouvi isso. Eu descobri isso estudando. Eu descobri o que eu vou falar agora estudando, e dentro da minha vida, aquilo que eu passei, foi o que eu falei para vocês, são testemunhos. E aí você fala assim, pastor Júlio, você tem testemunho só de vitória? Não, eu não tenho testemunho só de vitória, porque quando nós temos experiências com Deus, quando nós queremos ter experiências com Deus, o Senhor te leva para o deserto, o Senhor te leva para o vale, o Senhor te pega de dentro de uma caverna, a Soninha está assistindo, beijo Sônia, Deus abençoe você e o Felipe. Então, ou seja, as experiências que nós temos com o Senhor, e Deus permite nós termos com Ele, não é só com Ele, nós temos também com o adversário da nossa alma. O Alan que está aí me ouvindo, ele sabe muito bem disso. Quando nós íamos para Tinguá, lá na mata de Tinguá, lá no Pastor Alcir, no Rio de Janeiro, quando nós íamos para lá, irmãos, você pensa que a gente via só anjo? Você pensa que Deus abria a mata e abria os nossos olhos e a gente só via anjo? Não, irmãos. Quantas vezes dentro da mata à noite, o Senhor abriu os nossos olhos e a gente via demônios. Com os olhos abertos a gente via. Não era olho fechado, não era olho aberto, irmão. A gente via. Então, ou seja, você vai ter experiências para a tua vida e nem sempre você vai ter experiências boas. Naquele momento vão ser experiências que para você vai parecer ruim, mas lá na frente você vai entender por que Deus permitiu você passar aquilo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Abra comigo aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 15. O tempo passou, né, Alan? Agora a gente tem que usar óculos, então não tem jeito. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. No versículo 28, diz assim, glória a Deus, Nossa missionária Andréia também está assistindo, Deus abençoe muito vocês. Está escrito assim, versículo 28, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28. Irmãos, eu nunca vi ninguém falar isso dentro da igreja, nunca. E olha que pela misericórdia o Senhor permitiu eu fazer teologia lá em Campo Grande, fizemos lá no pastor Daniel Malafaia, quando estávamos na Assembleia de Deus de Campo Grande. Fizemos um pouco de teologia também na Assembleia de Deus de Madureira, aí na Barra da Tijuca. E eu tive professores excelentes da EPOI quando eu me converti na Assembleia de Deus de São Cristóvão, o pastor Túlio Barros. Mas eu nunca ouvi ninguém falar isso. É muito forte. Presta atenção. Atos capítulo 15, versículo 28 diz assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Versículo 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Irmãos, eu não estou usando nem a minha Bíblia judaica, porque se eu for usar a Bíblia judaica, de repente você vai falar assim, não, ele está lendo aquilo dali porque está na Bíblia judaica. Não, eu estou com outra linguagem, uma outra Bíblia que não é a Bíblia judaica. Presta bem atenção e você vai raciocinar comigo agora.
Um dos maiores problemas que nós temos, dentro da casa do Senhor hoje, chama-se prostituição, imoralidade sexual. O que estava acontecendo aqui nessa época, né? Vamos trabalhar assim bem rápido, para a gente tentar entender o que estava ocorrendo e o que estava acontecendo. O apóstolo Paulo havia se convertido, o Senhor já havia chamado o apóstolo Paulo, e ele estava pregando junto com Barnabé, fazendo a obra com Barnabé. Chegou até a igreja mãe em Jerusalém, que os gentios, que somos nós, estavam se convertendo. E aí teve uma discussão dentro da igreja mãe, se os gentios que estavam se convertendo, reconhecendo Yeshua HaMashiach, reconhecendo o Senhor Jesus como Salvador, como Messias, se eles deveriam guardar a lei, como os próprios apóstolos guardavam ainda. Porque se você falasse, não, os apóstolos não guardaram mais a lei depois que Jesus apareceu e foi embora. Não, eles continuaram guardando alguns preceitos. Porque eles são judeus, irmãos, então isso está intrínseco neles. E o próprio Senhor falou, eu não vim abrogar a lei, mas eu vim cumprir a lei. A gente tem que entender isso. Eu não vou entrar nisso daí, porque senão vai ser a noite toda a gente falando, é muita coisa, muito conteúdo. Mas enfim, então houve um concílio em Jerusalém. Os apóstolos se reuniram. Quem estava comandando a igreja era Tiago, irmão de Jesus, que estava na liderança dos apóstolos, na liderança da igreja. Se reuniram com o presbitério, fizeram um concílio para tentar chegar a um consenso. Ouviram a Pedro, Pedro falou a respeito até daquilo que o Senhor havia feito através dele com relação aos gentios, porque os judeus até aquele momento achavam que a salvação era só para os judeus, e na realidade a salvação não é para os judeus, é para os judeus e para os gentios, né? Isaías, se não me engano, capítulo 19 fala sobre isso. Então eles fizeram um concílio, fizeram uma reunião, e naquela reunião eles decidiram o seguinte, e agora, o que nós vamos fazer? Eles vão guardar toda a lei, não vão guardar os 613 mandamentos da Torá, né? Enfim, o que vai ser feito? E naquele concílio, irmãos, eles decidiram que a princípio, preste bem atenção nisso, a princípio, eles deveriam guardar 4 mandamentos, 4 leis que eles deveriam guardar. As leis eram, primeira, se abster da idolatria, não ter nenhum tipo de idolatria, coisa que não está sendo cumprida no nosso meio hoje, porque o que nós mais vemos no nosso meio é a idolatria, pessoas idolatrando pessoas idolatrando pregadores, pessoas idolatrando principalmente cantores, bandas, músicos, e o Senhor mandou nós nos abstermos da idolatria. Não comermos carne sufocada. O que é uma carne sufocada? É você pegar um animal e matar ele sem sangrar. Se abster do sangue. Por que se abster do sangue? Porque no sangue contém a vida. A vida está no sangue. Quando o Senhor sopra o fôlego de vida nas narinas de Adão, aquele fôlego de vida que enche o pulmão de Adão e faz ele um ser vivente, aquele fôlego de vida ali, a parte de Deus está no sangue. Por que, pastor, que está no sangue? Como que você sabe que está no sangue? Porque quando Caim mata Abel, presta bem atenção, quando Caim mata Abel, que o Senhor vai lá visitar a família, o Senhor chega para Caim e fala, Caim, o sangue do teu irmão está clamando. Peraí, mas Abel já tinha morrido. Caim já tinha sepultado Abel, tinha escondido, cavado um buraco, ou sei lá o que ele fez. Mas o sangue dele estava clamando na terra. Deixa eu falar uma coisa para você. No sangue contém a vida. E há bem pouco tempo, nós aqui no Nordeste descobrimos, porque é um costume aqui do Nordeste, é um costume aqui da terra, as pessoas comerem sangue, né? Tem o tal do sarapatel, né, que eu não comi ainda, né, mas ele até fazem sem sangue, mas a maioria comia com sangue, então não pode. Então nós vamos agora para a 4ª ordenança, irmão.
E essa ordenança é algo muito tremendo. Eu vou entrar em algo muito forte. Presta bem atenção, porque o negócio é forte demais. Ele manda nós nos abstermos da imoralidade sexual. Só que os costumes judaicos, né? Os costumes da época do judaísmo eram irmãos. No judaísmo, você com 12 anos, a menina com 12, o menino com 13, ele faz o bar mitzvah e ele já está pronto, né? A família querendo, ele já está pronto para assumir uma fase adulta. Ele foi preparado para isso. Ele foi criado dentro da palavra, foi ensinado para ele a palavra. Ele guarda a Torá. E dali para frente ele pode casar sim, ele pode formar uma família com 13 anos e a menina com 12. Olha a preparação, eles são preparados para simplesmente casarem, manterem o casamento e viverem unidos. Mas aí eu pergunto para você, e nós, né, gentios, que viemos de cultos pagãos, e nós que não conhecíamos ao Senhor, e nós que nos prostituíamos à vontade, quando nós não servíamos a Deus. E aí eu vou falar para você, o problema hoje espiritual, eu quero trazer para você a consequência espiritual, e é exatamente essa consequência que nós estamos vendo no nosso meio hoje. E eu passei por isso, eu vivi isso, eu passei por isso. Eu estou trazendo para você algo que eu vi, algo que eu passei. O que acontece, irmãos? Um dos maiores problemas que nós temos dentro da casa do Senhor hoje chama-se prostituição. Nós vemos hoje, presta bem atenção, nós vemos hoje grupos de mocidade que na minha época nós buscávamos o batismo com o Espírito Santo. Na época que eu aceitei a Jesus, nós só falávamos de batismo no Espírito Santo. É o que o meu primo fala comigo no WhatsApp, fala assim: primo, eu não entendo. Quando você começa a falar aquela língua, né, que eu não entendo, ele não é crente, está em Brasília, te amo, primo. E ele fala assim: eu não entendo aquela língua que você fala. E eu tento explicar para ele o que é o batismo no Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que da mesma forma que nós, quando aceitamos a Jesus, nós somos imersos na água. Ai, dekebinar sinápia. Somos imersos na água quando você começa a buscar uma transformação, quando você começa a buscar realmente uma novidade de vida, porque o crente é novidade de vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esse negócio de você aceitar Jesus e continuar com as práticas do velho homem, isso é balela, irmãos, isso é balela. Então eu buscava muito o Espírito Santo de Deus, era o que eu mais buscava na época, e os dons do Espírito Santo, porque eu queria ser usado, eu queria ir para o campo missionário, eu queria que outras pessoas tivessem a mesma experiência que eu estava tendo, eu queria que as outras pessoas tivessem a mesma alegria que eu estava tendo. Então eu queria os dons para quê? Para poder enfrentar o inferno, enfrentar o diabo, enfrentar o que fosse, irmão. Eu tinha que ter poder para isso. Então eu buscava com 30 dias na casa do Senhor. O Senhor me batizou com o Espírito Santo e com fogo, porque o importante não é o Espírito Santo, só o Espírito Santo, não, é Espírito Santo e fogo, irmão. O crente tem que ter fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você vai para dentro da mata, se você entrar dentro da mata à noite e você for dormir dentro da mata, se você não fizer um fogo, você não consegue espantar os bichos que estão ao teu redor. Então o crente ele tem que ter fogo para espantar os bichos, para espantar os demônios, para espantar todo o mal. Tu tem que ter fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Se o fogo está baixo, o adversário consegue se aproximar de você, mas se o fogo está alto, se você consegue buscar, louvado seja o nome do Senhor, para que dentro de você emane aquele fogo, esteja constantemente alto, o adversário não consegue se aproximar e fazer bagunça na tua vida. Mas irmãos, vamos lá, vamos entrar no tema, né? Então, imoralidade sexual. Imoralidade sexual. Quando eu aceitei Jesus, presta bem atenção nisso, quando eu aceitei Jesus, eu tive um problema muito sério na minha vida. Muito sério, irmão, muito sério. Quando eu tinha mais ou menos 3 para 4 anos de idade, eu sofri um estupro de 3 para 4 anos de idade. Não foi um estupro masculino, foi um estupro feminino, né?
Uma mulher que na época tinha mais ou menos 11 anos de idade, me estuprou, abusou de mim, aproveitando que a minha mãe não estava em casa, minha mãe não estava perto. Depois eu fui descobrir, presta bem atenção, depois eu fui descobrir que essa mulher, ela morava e vivia em um prostíbulo, né? E aí você entende o seguinte, se nós somos templo do Espírito Santo, e a Bíblia diz que juntando dois são agora uma só carne, e a Bíblia manda nós nos abstermos de relação sexual ilícita, por quê? Porque se você pega uma pessoa e aquela pessoa carrega dentro dela demônios, né? Dentro dela, quando há o ato sexual, ela consegue transferir, presta atenção, que isso é muito sério. Ela consegue transferir, aqueles demônios saem dela e consegue transferir para outra pessoa. Por isso que a Bíblia manda nós nos abstermos de relação sexual ilícita, porque eu posso estar cheio do Espírito Santo, mas se eu tiver relação sexual com uma pessoa, eu não transfiro, a unção eu não transfiro, aquilo que eu estou sentindo eu não transfiro, pelo contrário, eu perco isso. Beijo, Renatinha, eu perco isso daí. Mas se eu deitar com uma pessoa, presta bem atenção, eu estou cheio do Espírito Santo, se eu deitar com uma pessoa, se eu for para a cama com uma pessoa, e aquela pessoa estiver endemoniada, irmãos, eu perco aquilo que eu tenho. Então o que acontece? Eu cresci com esse problema. Um pouco mais na frente, eu tive outros problemas. Eu não vou contar tudo aqui, porque o testemunho é muito grande. Mas o que isso ocasionou na minha vida? Ocasionou que eu me tornei, depois de um trauma que eu tive, né? Eu vou falar algo para vocês vão rir aí. Irmão, adolescente, a pior coisa que existe é adolescente. E tem uns que chamam-se aborrecente, né? Mas eu me lembro que eu estava numa boate, eu queria namorar uma garota, e eu não sabia na época, eu devia ter 11 anos, eu não sabia na época como chegar na menina. Um adolescente ele não sabe como chegar, irmão, é complicado. E aí eu falei, meu Deus, eu tinha vontade de chegar, nós nos encontrávamos todo domingo numa matinê, eu tinha vontade de chegar, tinha vontade de falar e eu não conseguia. E eu gostava tanto dela que eu peguei um compasso, aquele compasso que você usa, que não, ou usava, né? Na minha época usávamos muito compasso, e eu peguei e fiz uma tatuagem, rasguei meu braço com o R, que o nome dela era Renata, né? Enfim, e eu não consegui chegar na garota, né? Não consegui chegar nela. Irmão, isso me deu um trauma muito grande, porque numa outra menina que eu consegui chegar, eu tomei um não. E simplesmente ela falou, não, sai daqui, garoto. Aquilo ali acabou comigo. O que ocasionou? Presta bem atenção, que é algo muito sério. O que ocasionou aquilo dali? Bom, eu já vinha tendo problemas desde a minha infância, né? Desde a minha infância. E fui para a adolescência e na adolescência eu sofri essa rejeição. A partir daquele momento, eu coloquei na cabeça, presta atenção, que eu não ia mais ter problema nenhum com mulher, que as mulheres que iam correr atrás de mim. Eu não ia chegar em cima de ninguém. E aí o que acontece? A partir daquele momento, porque o mal ele aguarda o momento para se manifestar. A partir daquele momento, eu virei um promíscuo, irmão, no mundo, né? Eu gostava das garotas, ia em cima das garotas, mas eu não conseguia passar de 3 meses. Com 3 meses eu terminava o relacionamento, ficava com outra e fui ficando. Chegou ao ponto, meu primo Max aí, está escutando, sabe o que eu estou falando, chegou ao ponto de nós irmos para determinados lugares no Rio. Eu ia abraçado com uma aqui à direita e outra na esquerda. E o que acontece? Isso daí, irmãos, no mundo espiritual, traz um peso muito grande para você. Um peso muito grande. E aí, resumindo a história, quando você aceita Jesus, quando você se converte, quando você se entrega para o Senhor, se não tiver uma entrega total, irmãos, total e completa, e você fechar todas as brechas, aquilo que vem te acompanhando e vem te afligindo e vem causando males, vai se manifestar. Eu tive problema no início da minha conversão, fiquei um ano sem tocar em ninguém, me consagrando,
para que quando eu casasse no Senhor e o Senhor me desse a pessoa certa. Só que o mal, ele sabe como trabalhar. E dentro do meu casamento, do meu primeiro casamento, eu sofri um problema muito sério, que foi um problema de adultério. Aquilo ali me desanimou, né? Eu fui desanimando, e aí, quando aconteceu aquilo, abriu uma brecha. Eu desviei da presença do Senhor. E, irmãos, a Bíblia diz que quando você vai para a presença de Deus, se tiver 7 demônios em você, ou um demônio, quando ele sai, ele busca mais 7. Agora você imagina quantos que eu carregava antes de aceitar Jesus, e agora eu vou para a presença de Deus, e na presença do Senhor acontece esse tipo de problema. Agora, a culpa também foi minha. Por quê? Porque eu carregava isso dentro de mim. Eu carregava esses traumas, eu carregava esses problemas dentro de mim. Então o que acontece, irmãos? O mal se aproveitou. E aí eu não soube lidar com esse tipo de situação. Eu não tinha maturidade para lidar com esse tipo de situação. Porque, presta bem atenção, imoralidade sexual, promiscuidade sexual, irmãos, isso é um problema muito sério. É muito sério. Isso é mais ou menos como uma pessoa que sofre de alcoolismo, que é alcoólatra. A pessoa quer se livrar daquilo, mas ela não consegue. Aquilo é mais forte do que aquela pessoa. Você quer se livrar, você sabe que faz mal. O alcoólatra, ele perde esposa, o alcoólatra, ele perde filho, o alcoólatra vai para a rua, ele quer se livrar daquilo, mas é muito mais forte do que ele. E esse problema que está atingindo hoje a igreja do Senhor, que chama-se pornografia, da palavra porneia no grego, né, pornografia, tem atingido a casa do Senhor. Tem atingido, irmãos. E o Senhor, com certeza, não mandou eu falar isso à toa. Né? Tem pessoas que passam por esse problema dentro da casa do Senhor. Então o que acontece, amados? Você tem que buscar, você tem que reconhecer que você tem esse tipo de problema. Você tem que buscar ajuda, você tem que buscar um tratamento dentro da casa do Senhor, com pessoas competentes que possam te ajudar. Porque isso tem destruído casamentos, isso tem destruído lares. O que nós mais vemos na casa do Senhor hoje são divórcios. Por quê? Porque se você perguntar, houve um adultério. Se você perguntar, o mal entrou, o mal conseguiu entrar. Né? É o marido que foi embora. Por que o marido foi embora? Ah, porque a amante levou. Por que a amante levou? Porque você vai identificar, foi um mal que atingiu o amante, um mal que está usando a amante. E nós vamos combater isso hoje. Nós vamos orar hoje em cima disso. A oração da meia-noite hoje vai ser exatamente em cima disso. Porque pessoas nos procuram e falam assim, pastor, meu marido foi embora, meu marido não está mais em casa, meu marido está na mão de uma amante. Quantas vezes nós passamos por isso e nos deparamos com esse tipo de problema? Dentro da casa do Senhor, você tem pessoas que estão sentadas lá que não assumem isso, irmãos. Não assumem, porque te dá vergonha. Você tem vergonha de falar para uma pessoa, até para o próprio pastor, que você tem esse tipo de problema. Ou então o pastor ele não te dá brecha para você falar sobre isso. Você não tem como chegar nele. Tem pessoas que você não consegue chegar, que você não consegue falar. E eu estava conversando com um amigo meu, ele até está aí no Facebook, não vou citar o nome dele, e eu falava para ele o seguinte, eu falava, meu irmão, eu passei pelo que você passa. Eu passei pelo que você passa. Porque o que acontece? O pastor ele prega e você acha lindo, maravilhoso. Né? O pastor coloca um terno lindo e maravilhoso, você admira ele, mas saiu da igreja, você não tem mais contato com ele. É difícil você ter uma intimidade com o pastor. E essa questão que eu estou falando para você requer intimidade. Que você tenha intimidade para conversar com ele, para se abrir, para falar, olha, eu estou passando por esse tipo de problema, eu preciso de ajuda nessa área. Né? Porque tem pessoas que vão para a casa do Senhor, mas não conseguem parar de cheirar cocaína. Tem pessoas que vão para a casa do Senhor e não conseguem parar de beber. Tem pessoas que vão para a casa do Senhor e não conseguem parar de fumar. Eu já tive casos assim, pessoas que eu conheci que não conseguiam parar de fumar. A pessoa aceitou Jesus, estava na igreja, mas estava difícil deixar o cigarro. E tem pessoas que vão para a casa do Senhor e não conseguem deixar a pornografia. Vira e mexe, quando pensa que não, abre o computador, vai ver coisas eróticas. No celular agora fica muito mais fácil. E aí o que acontece? Traz um peso para o teu casamento. O adversário entra. Quando pensar que não, você não tem mais prazer sexual com a tua esposa. Essa que é a verdade.
né? Porque você começa a fantasiar, mulheres, né, do corpo escultural, e o homem ele vai muito pelo que vê e a mulher é pelo que ela ouve. Então o que acontece? Daqui a pouco há um esfriamento, o mal entra e acabou o teu casamento. Então, irmãos, isso é uma realidade no nosso meio. E eu não estou aqui para esconder nada de ninguém. Conforme nós lemos, né? O apóstolo falou: coube ao Espírito Santo de Deus e a nós. Então, se o Espírito de Deus mandou eu falar isso nessa live hoje, é porque tem pessoas que estão escutando ou vão escutar que precisam ouvir isso. Porque eu tenho certeza absoluta que você não casou para atrair o teu marido. Você não casou para atrair a tua esposa, de forma nenhuma. Porque ambos são o quê? Uma só carne. Mas se você não fechar as brechas, se você não se entregar para o Senhor, se você não buscar os preceitos de Deus, os mandamentos, se esforçar, porque não é fácil, mas se esforçar, e principalmente fugir da aparência do mal. Fugir, irmãos. Chegou uma época na minha vida, presta bem atenção, isso é muito forte. Chegou uma época na minha vida que eu não podia ver propaganda. Eu não podia ver propaganda, que eu ficava de olho nas mulheres que apareciam na propaganda. Era algo diabólico, era algo muito forte. Quase que acabou com o meu ministério, quase que acabou com a minha vida, né? Acabou com o meu casamento. Então, ou seja, é algo forte, é algo muito forte. Estou passando para vocês aquilo que eu vivi, irmãos. Eu não estou aqui para passar uma falsa realidade. Não estou aqui para encher linguiça. Não estou. Estou aqui para passar para vocês aquilo que Deus mandou passar. Então nós queremos ajudar pessoas que passam por esse problema. Queremos ajudar pessoas que sofrem com esse problema e não tem a quem recorrer, você não tem a quem chegar, você não tem com quem falar. E eu passei por esse problema, glória a Deus, porque eu venci e hoje eu posso ajudar você. Como eu tenho falado com esse irmão aí do Rio, e ele falou comigo essa semana: pastor, eu louvo a Deus primeiro porque o Senhor é um homem de Deus. Eu glorifico a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque o Senhor é homem. Eu louvo a Deus porque o Senhor passou por esse problema e o Senhor pode me ajudar. E eu tenho ajudado essa pessoa, né? Ele entra em contato comigo, ele fala comigo pelo WhatsApp, a gente conversa, né? Enfim, eu falo, meu irmão, e a gente fala rasgado mesmo pelo WhatsApp, e eu falo: foge da aparência do mal, foge, Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem uma obra na vida dele linda, né? Cuidado com as Dalila. Irmão, presta bem atenção. Deus, ele é lindo. Deus, ele é lindo. Com 1 mês e meio, pena que a minha mãe na fé não está assistindo essa live, senão ela ia poder confirmar. Com 1 mês e pouco na casa do Senhor, eu participei da minha primeira vigília. E o Senhor falou comigo muito forte naquela vigília. Eu me lembro que uma irmã, ela começou a sapatear, entregou um mistério no meio da igreja, e quando ela veio sapateando, que ela veio marchando para o meu lado, meu corpo, eu senti algo muito forte no meu corpo. E eu sabia que o Senhor ia falar comigo. Eu sabia que o Senhor ia falar comigo, né? Que havia aquela ligação. E aquela irmã veio andando e ela colocou a mão no meu ombro. E quando ela colocou a mão no meu ombro, o Senhor tomou aquela irmã para falar comigo. E o Senhor falava assim: homem! E aí começou o mistério. Eu lembro, irmãos. Se você perguntar assim: pastor, o que o Senhor falou contigo naquela época? Eu lembro de tudo que o Senhor falou comigo naquela época. Beijo no coração, presbítero Igor. Deus te abençoe. Eu lembro disso. Mas no final, quando acabou a vigília, quando acabou tudo, uma irmã colocou a mão no meu ombro e falou assim: meu irmão, o Senhor mandou te falar algo. E eu falei assim: o que foi, minha irmã? Cuidado com as Dalilas. E eu falei: Jesus, misericórdia. E eu me lembro que há muito tempo eu estava com a Maria Reis, né, minha mãe na fé, que me ganhou para Jesus. E durante muito tempo ela falou comigo: cuidado com as Dalilas, cuidado com as Dalilas, cuidado com as Dalilas. Irmão, mas não teve jeito. Isso é uma outra história, né, de como o adversário elaborou o plano dele diabólico para que eu caísse, e a coisa foi feia, e eu sei que tudo foi permissão do Senhor para que eu tivesse a bagagem que eu tenho hoje para poder te ajudar, para poder orar por você, né, porque eu não iria nunca, jamais orar por você numa live onde eu tenho 12 pessoas que estão me assistindo, 17 pessoas, 20, não sei, mas eu não sei quantas pessoas vão assistir. Eu não iria fazer essa oração por você se eu não tivesse liberto. Eu não iria fazer essa oração por você se eu não tivesse certeza absoluta que Deus é na minha vida. Agora a vigilância ela é total. A vigilância é o tempo inteiro. Por isso que o Senhor falou: vigiar e orar, né? Porque tem coisas que você consegue se libertar rápido. Tem coisas que demoram mais.
né? Eu me lembro quando eu aceitei a Jesus, eu tinha muitos vícios. E o Senhor me curou assim rápido, né? Bebida, cocaína, cigarro, maconha, isso aí foi tudo embora, rápido, tum. Da noite para o dia eu já não tinha mais vontade de fazer nada disso. Mas esse problema persistia, né? E destruiu o meu casamento. Então, irmãos, presta bem atenção, família é projeto de Deus. Família é projeto do Senhor. Por isso que eu estou falando isso para você nessa noite. Por isso que o Espírito de Deus mandou falar isso para você nessa noite, né? Fugir da imoralidade sexual. Foge da promiscuidade. Foge da prostituição. É dentro do trabalho. É dentro de uma condução, né? É na rua. É no celular. É no computador. Foge da aparência do mal. Porque o homem, ele costuma ter dois problemas muito sérios. E esse ramo nosso de segurança é complicadíssimo, né? Forças Armadas, segurança, polícia, parece que é o mesmo espírito que envolve, né? Você tem aquela coisa dentro de você, que você tem um poder, que você tem uma força, chama atenção, né? Enfim, coloca uma farda, coloca um negócio, é complicado, irmãos. Então o que acontece? Foge da aparência do mal. Porque eu tenho visto, e você também tem visto, eu tenho certeza disso, você também tem visto, quantos casamentos destruídos, né? Quantas famílias dilaceradas. Por quê? Porque deram lugar ao diabo. Porque o diabo entrou. E depois que o diabo entra, irmãos, já era. Já era. Depois que ele entra, já era. Depois que há o adultério, depois que é consumado o adultério, né? Provérbios diz que naquele primeiro momento é gostoso, é maravilhoso, você está ali saciando a carne. Mas depois que acaba aquilo dali, aquele gosto doce na tua boca, quando desce para o estômago, se torna um gosto amargo. E as consequências, elas perduram. As consequências são terríveis, principalmente para quem tem filho. Então, irmãos, eu quero orar por você nessa noite. Essa live é para falar sobre isso. Eu falei para vocês que o tema ia ser muito forte. Eu falei para vocês que a palavra ia ser muito forte. Você não ouve ninguém falar nisso em púlpito. Você não vê ninguém tratar sobre isso. Porque parece que há uma capa, né? As pessoas às vezes mostram aquilo que não são, não mostra a realidade. Só que as pessoas que estão sentadas ali ouvindo são pessoas que vieram no mundo, são pessoas que precisam ouvir a verdade, são pessoas que têm problemas e às vezes não tem para quem chegar, não tem como falar, não tem como conversar. Eu louvo a Deus, irmão. Pastores como o pastor Manuel, que é um pastor que vai lá na ovelha, é um pastor que vai na boca de fumo, é um pastor que evangeliza, é um pastor que vai para a rua, não é um pastor que busca holofote, aquele pastor que parece um bibelô, que fica em cima do púlpito sentado todo durinho, não pode nem se mexer porque o terno é duro. Irmão, para com isso. Nós viemos atrás, o Senhor veio para aqueles doentes, Ele não veio para os sãos, Ele veio para doentes. Por isso que o Senhor tem levantado pessoas como eu e minha esposa, para entrarmos na boca de fumo, para irmos nos prostíbulos, para falarmos de Jesus para o doente, tacarmos a mão nos cancerosos, né? Expulsarmos o mal. Por quê? Porque o Senhor veio para essas pessoas. Esse negócio de bibelô, irmão, não dá. Para com isso, porque eu fico nervoso, é uma coisa que não dá. Esse negócio de todo durinho, só sabe criticar os outros, né? Nunca expulsou um demônio, não sabe o que é uma cura, uma libertação, não, não conhece os mistérios de Deus, não busca os mistérios do Senhor, não se converte, porque para mim isso não é convertido, é convencido, não vai para a mata, não busca a presença de Deus, não desce e ainda fala mal de quem faz isso. Fala mal. Se você for para o monte, não precisa ir para o monte, né? Se você for jejuar e começar a jejuar mais, quer ser mais santo do que os outros. Ou seja, irmão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, eu falei para vocês que o tema ia ser muito forte. Eu estou expondo a minha cara aqui, na rede social, irmão. Estou expondo a minha cara e vou falar para você, sou pela misericórdia do Senhor. Pastor Júlio, estou aqui na Paraíba, quer me achar? Sou o pastor Júlio, estou na Paraíba, pertinho de Campina Grande, numa cidade chamada Santa Terezinha. Somos missionários, eu e minha esposa viemos para cá para pregar o evangelho, para falar a verdade, irmão. Né? Chega desse negócio de religiosidade, isso para mim não dá. Está cheio de religioso na casa do Senhor, pessoas que aparentam uma coisa, mas na realidade não é aquilo. Mostram uma coisa, mas não é aquilo. São hipócritas, sepulcros caiados na presença de Deus. Mas nós viemos falar para você que passa por esse problema, né, que casou,
você às vezes tem isso dentro de você, não tem com quem se abrir, não tem com o que falar. Eu quero orar por você nessa noite. Você que tem passado por esse problema, teu marido saiu de casa, a esposa foi embora, enfim, o teu lar está destruído, mas eu conheço um Deus que Ele pode todas as coisas. Amém, irmãos? Então essa era a palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu quero orar com você agora, né? Em nome de Jesus, orar com você agora, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Glória a Deus, põe a mão no teu coração, porque a oração hoje é por família, né? É por família, irmãos, família. Quando a família ela é destruída, meu pastor, o senhor sabe disso. Quando a família é destruída é complicado. Presta bem atenção, uma vez eu ouvi uma explicação, né? Quando você casa, a Bíblia diz que são dois, uma só carne. Então imagina você pegar dois pedaços de papel, uma folha de papel e outra folha de papel. E você une aquela folha de papel. Você coloca cola aqui e coloca cola aqui. Você junta aquela folha de papel. Quando há o divórcio, você consegue separar as duas folhas. Você faz assim, ó. E você consegue separar. Mas presta atenção. Fica o pedaço dessa aqui, nessa, e fica o pedaço dessa, nessa. Então não tem jeito, irmãos. Né? Por mais que você tente esquecer, por mais que vão vir lembranças, né? O adversário ele vai te atacar, né? Ele promove aquilo dali, ele ainda te ataca, né? Como se a culpa fosse só sua. Então no mundo espiritual tem um peso muito grande. Tem ministérios que não vão para frente, tem ministérios que não andam. Quantas vezes eu perguntei ao Senhor, quantas vezes eu falei com o Senhor. Essa semana mesmo eu estava falando com um pastor amigo meu chamado Paulo Renato, homem de Deus, amo muito, né? E a Leila, que está no meu Facebook também, aí de Campo Grande. E uma vez eu lembro, para terminar, para a gente poder orar, uma vez eu lembro que eu estava em Florianópolis, estava com um problema muito sério, e na minha cabeça não tinha mais solução, na minha cabeça não tinha mais jeito, na minha cabeça não ia mais fazer obra de Deus. E aí a minha irmã morava no lugar, numa área militar, onde você atravessava uma rua bem pequenininha e você dava numa praia dentro da aeronáutica, né? Uma praia particular, privada. E aí eu sentado ali à noite, coloquei uma cadeira e comecei a conversar com Deus. E comecei a falar com o Senhor e me abri, falei um monte de coisa para Ele. E no final, chorando, eu fiz uma pergunta para o Senhor. Falei assim: Senhor, será que a minha vida ainda tem solução? Né? Será que a minha vida ainda tem jeito? Será que o Senhor ainda tem alguma obra na minha vida? Irmãos, eu estava com uma amante em São Paulo. E eu ia sair dali e ia para São Paulo, para passar o ano novo com aquela amante. E eu perguntei ao Senhor, falei: Senhor, será que ainda tem jeito? Será que o Senhor ainda tem uma obra na minha vida? Né? Como o Senhor sempre fala, tal. E, irmãos, fechei a cadeira, né? Sequei as lágrimas, fechei a cadeira, subi a escada. Eu lembro como se fosse hoje, nunca esqueço disso. Olha Deus como é que é lindo, irmãos, presta atenção, isso é muito forte. E aí eu peguei a cadeira, coloquei dentro de casa e a minha família ia sair porque nós iríamos para uma pizzaria comer alguma coisa. E aí quando a minha mãe saiu, eu estava lá de fora, eu e minha mãe esperando, a minha irmã esperando o meu cunhado. De repente meu celular toca. Irmãos, é muito forte. Meu celular tocou. Quando meu celular tocou, que eu olhei lá, presbítero Paulo Renato. Falei: Jesus. Aí peguei e atendi o telefone. Falei: fala, varão. Olha, presta atenção. Desviado, todo errado, desviado, né? Fala, varão. Aí ele: fala, varão, como é que você tá? Tô bem, varão, tô bem. Tá bem nada, tá todo ruim, tu fala que tá bem, irmão, a gente é terrível. Irmãos, ele chegou para mim e falou assim, presta bem atenção no que ele falou. Ele falou assim: assim manda te dizer o Senhor. Ah, irmão, quando ele falou isso, assim manda te dizer o Senhor. Eu fechei o olho, fiquei de olho fechado e comecei a receber aquilo que Deus estava usando os lábios do servo dele para a minha vida. Deus falou comigo de uma forma tão tremenda, mas tão tremenda, que antes de terminar o telefone eu já estava todo me tremendo com a presença de Deus, já estava falando em línguas, tinha sido renovado no batismo com o Espírito Santo, já estava falando em línguas e já estava pronto para dar um novo rumo na minha vida, porque o Senhor estava falando comigo que aquilo que Ele tinha na minha vida, o projeto não tinha acabado. Deixa eu te falar, Deus tem projeto na tua vida, Deus tem plano na tua vida.
Não deixa o adversário atacar, jogar coisa na tua mente que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Não deixa ele fazer isso não, porque a última palavra vem do Senhor. E o Senhor decretou nessa madrugada a tua vitória. Deus decretou nessa madrugada, o Senhor decretou nessa madrugada a tua vitória. Só depende de você. O nosso pior inimigo somos nós mesmos, é a nossa vontade, é a vontade da carne. Então, se você fugir da aparência do mal, se você fugir daquilo que não agrada, fizer um concerto com o Senhor, descer na presença dele, se arrepender dos teus pecados, se arrepender daquilo que você está fazendo de errado, eu tenho certeza absoluta que o Senhor ele vai te levantar. Tenho certeza absoluta que o Senhor ele vai te tocar. Tenho certeza. Ai! Tenho certeza que o Senhor ele vai te dar um rumo e vai te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Eita, Jesus, até esse abacaxi aí que está do teu lado, esse abacaxi que tu tem que descascar, Jesus vai dar um jeito nesse negócio, né? Porque às vezes, irmãos, presta bem atenção, para terminar, eu sempre falo que vou terminar e o Senhor sempre vai dando rolo, vai dando rolo, vai dando rolo. Um dos maiores problemas chama-se ansiedade. Nós, como servos de Deus, sabendo que a gente tem um chamado, a gente quer acertar. Às vezes as pessoas olham para a gente e falam assim, poxa, mas fulano conhece a palavra? Irmãos, a gente quer acertar, a gente não quer errar, a gente quer acertar. E às vezes a gente toma determinadas situações porque a gente conhece a palavra. E a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só, não é bom que a mulher esteja só. Mas às vezes a gente toma determinadas atitudes achando que a gente vai acertar, que vai dar certo, que o negócio vai para frente. Aí, só que não, eita Jesus, estou sentindo um manto de mistério. Só que não vai, porque nós tomamos uma atitude precipitada, não aguardamos no Senhor, não esperamos. E aí, como o apóstolo Paulo fala em 1ª carta aos Coríntios, do capítulo 7, nós não casamos no Senhor. E quando não casamos no Senhor é complicado, porque as consequências vêm. Quando você casa no Senhor, irmãos, há uma guerra e uma luta, imagina você não casando no Senhor. Aí que o negócio fica feio mesmo, aí que fica feio. Então, irmãos, nessa noite, Jeová está trabalhando aí. Tem abacaxi sendo descascado aí. Louvado seja o nome do Senhor. Tebacalacebe narabi naragaio. Abadabada canto negiaçubi como narápia. Tem abacaxi sendo descascado nessa madrugada. Louvado seja Deus, tu que está entendendo o rolo aí, recebe esse manto de mistério. Porque o que é de Deus fica, o que não é de Deus sai. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Amém? Em nome do Senhor Jesus, põe a mão no teu coração. Glória a Deus, e vamos expulsar esse mal agora, fazer essa oração para repreender esse mal em nome de Jesus. Primeiro eu quero orar pela tua vida, assim como oraram pela minha vida, né, para que depois Deus possa trabalhar através de você. Não adianta nada você querer ser ousado, não adianta nada você querer ser ousado na presença de Deus, se Deus não te tratou ainda. Isso é um tratamento, você tem que ter um tratamento dentro de você. Quantas pessoas na casa do Senhor, né, meu pastor, que são pessoas feridas, são pessoas que carregam traumas dentro dela, pessoas feridas, pessoas que foram estupradas, como eu fui quando eu era pequeno. Você carrega traumas, eu passei por coisas terríveis, né? E você carrega isso dentro de você, e você precisa de um tratamento espiritual. O Espírito Santo precisa passar um bálsamo ali, te tratar, porque senão vão vir consequências espirituais que vão acabar tendo... passando para você, para a vida física, para o teu dia a dia. E aí é complicado porque você não consegue chegar a lugar nenhum. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Glorioso Deus e eterno Pai, meu Senhor, nessa hora, na tua santa e na tua poderosa presença. Ó Deus, tu conhece o meu coração, tu conhece a minha vida, tu conhece, meu Senhor amado, o meu deitar e o meu levantar. Tu sabe, meu Senhor da glória, que foi uma luta e uma dificuldade para eu nascer, Deus. Porque, Pai, eu tenho certeza que eu já vim marcado pelo Senhor. Marcado para ser aquilo que o Senhor queria que eu fosse. Tentei fugir, tentei correr, tentei ir de um lado para o outro, mas não deu, Pai. O Senhor me pegou, me laçou,
me amarrou no altar, abaracanto de candarabi naragai, e não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Por isso, meu Senhor, nessa hora de tudo que eu passei, Pai, eu posso orar por essa pessoa que está me ouvindo, essa pessoa que está me escutando nessa hora. Eu posso clamar, ó Deus, e falar contigo, Senhor, tem misericórdia. Porque Deus, primeiramente, depende de nós. Eu tenho que reconhecer, Pai, esse problema. Eu tenho que reconhecer essa dificuldade. Eu tenho que reconhecer essa falha, reconhecer esse pecado. Reconhecer, meu Senhor amado, que eu preciso de libertação, que eu preciso, meu Senhor da glória, me abrir, colocar para fora com uma pessoa de confiança, porque infelizmente até na tua casa hoje é complicado a gente falar alguma coisa, porque tem fofoqueiro em cima do altar, pessoas que não vão falar aquilo que você está falando em segredo lá no gabinete, pessoas contam, fala para todo mundo. Não é todo mundo que nós podemos falar, mas Deus amado, ainda tem pessoas confiáveis, ainda existem pastores confiáveis, pastoras confiáveis, pessoas levantadas por Ti, ó Deus, para uma grande obra e principalmente para ajudar pessoas. Porque como eu sempre coloco, nós fomos salvos para salvar e o Senhor nos levantou, eu e a minha esposa, para que nós ajudássemos pessoas. Pai, nós somos enfermeiros espirituais, médicos espirituais, trabalhando para o médico dos médicos, trabalhando para o diretor do maior hospital do universo. Por isso, meu Senhor, nós estamos aqui. Existem pessoas que precisam de tratamento. Existem pessoas, ó Pai, que são traumatizadas por dentro. Aqui no Nordeste, então, o que nós mais vemos. Pessoas que foram estupradas quando era pequeno. Pessoas que foram abusadas pelo padrasto. Pessoas que foram abusadas, meu Senhor amado, quando criança. E carregam esse trauma dentro dela, e esse trauma faz com que aquele espírito maligno que entrou através daquela relação sexual ilícita se manifestasse na vida dessa pessoa. E essa pessoa, Pai, não tem coragem de falar para ninguém. Não é, eita, bandacalabaçarápia, baracai, epa, baracandarápia. Não é para todo mundo que ela fala, Senhor. Porque, Deus amado, nós tivemos casos aqui de pessoas que se abriram conosco, e eu louvo a Deus por isso. Pessoas traumatizadas, pessoas que carregam dentro dela aquilo que elas sofreram, abusadas, meu Senhor amado, quando eram pequenas. Não podiam se defender, não podiam falar nada, foram ameaçadas. E, meu Senhor, quantas vezes, Pai, quantas pessoas tem assim dentro da tua casa? Por isso, meu Senhor, nessa madrugada, com esse tema muito forte, onde a tua palavra diz, meu Senhor, através do apóstolo Tiago, para que Deus amado e Pai bendito, a gente fuja da imoralidade sexual. Nós só podemos fugir de algo quando nós estivermos curados, Senhor. Nós só podemos fugir de algo quando aquilo que está dentro sair. Quando, meu Senhor amado, aquela vontade maligna, aquele espírito maligno, aquele gene maligno pular para fora, sair de dentro da gente. E a gente sentir nojo, ó Pai, nojo, Senhor, de fazer aquilo porque a gente sabe que é errado. A gente sabe que vai de encontro das tuas leis. A gente sabe que vai de encontro da tua vontade. Senhor, quantas vezes, ó Pai, as pessoas são pegas fazendo algo que sabe que é errado, porque vai de encontro o casamento, vai de encontro a esposa, vai de encontro o marido, mas não tem força para se libertar. Então, meu Senhor, nessa noite, eu quero orar junto com meus irmãos e as minhas irmãs que estão me acompanhando e aqueles que vão me acompanhar. Quebra grilhões nessa noite, quebra cadeias nessa noite, Pai, quebra muralhas nessa noite, joga por terra barreiras nessa noite, arranca de dentro, meu Senhor amado, o trauma, Pai, arranca de dentro, meu Senhor amado, essa cicatriz que está no coração, essa coisa ruim que a pessoa carrega dentro dela, ó Pai, desde que era pequeno, que sofreu esse tipo de abuso, arranca de dentro dela, Pai, porque, Senhor, são muitas orações, são muitas pregações, palavras bonitas, meu Senhor, pregações maravilhosas, mas, meu Senhor amado, só a pessoa sabe que ela vai dentro da tua casa, ela bota a roupa de crente, bota a Bíblia embaixo do braço, vai para a tua casa, assiste culto, volta para casa, mas o problema persiste. Então, meu Senhor, em nome de Jesus, nessa madrugada, eu oro a Ti, meu Senhor, entra no profundo, entra no oculto, entra no escondido, meu Senhor, na vida dessa pessoa. Toca, meu Senhor amado, e cura de dentro para fora, porque são casamentos destruídos, são pessoas que carregam essa marca o resto da vida. Deus, são traumas que essas pessoas carregam, ó Pai, e o adversário está batendo palma, porque ele conseguiu destruir aquilo que muitas das vezes o Senhor uniu.
sonhos, meu Senhor. Então, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, eu não vou repreender nenhum espírito maligno, não vou. Porque, Pai, essa madrugada é o Teu Espírito Santo que vai tratar. Ai, na cara, que assobedece. Senhor, eu estou vendo com o olho espiritual pessoas chorando, assistindo essa live chorando, Senhor. Porque, Deus, o Teu Espírito Santo está tocando. E é isso que a gente precisa. É o toque do Teu Espírito Santo, de dentro para fora, arrancando a mágoa, arrancando, Pai, as palavras que foram ouvidas, arrancando, meu Senhor amado, o trauma, a decepção que passou. Deus, em nome de Jesus, cuida, trata dessa pessoa de dentro para fora, meu Senhor, nessa noite, nessa madrugada. Arranca, meu Senhor, o que não vem de Ti, para que essa pessoa possa verdadeiramente ser liberta e se cumprir a palavra que está escrita, meu Senhor, em João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 36, se pois o Filho vos libertar. Ah, Senhor! Senhor, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então liberta, Senhor, nesta madrugada. Liberta, Senhor, toca, Senhor, fundo nessa noite. Que o Teu Espírito Santo entre, Senhor. Porque às vezes a pessoa se torna uma pessoa amarga. Se torna uma pessoa, Pai, que as pessoas não querem nem conviver, porque por aquilo que ela passou, decepções, traumas, mágoas, meu Senhor, na vida sentimental. Nessa noite eu te peço, Pai, em nome de Jesus, cura essa ferida e dá vitória, em nome de Jesus. Cuida da Tua igreja, sara a Tua igreja, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, avivamento é isso, né? Avivamento é isso. Avivamento é você ser tratado de dentro para fora. É você reconhecer, irmãos, que nós não somos nada, que nós temos traumas, que nós temos problemas. E a única pessoa que pode curar, que pode tratar, é o Espírito Santo de Deus. Então receba essa palavra nessa madrugada, em nome de Jesus. Terceiro dia, né, de oração, terceiro dia de clamor. O Espírito de Deus, ele coloca no meu coração o tema que a gente vai falar. Não adianta eu falar para você, amanhã vamos falar sobre isso. Não, acaba aqui, a gente fica ligado e o Senhor manda falar. Fala sobre isso, fala sobre aquilo. Então cada dia vai ser um dia diferente, um dia específico, um dia de oração diferente, tá bom? Não deixe de acompanhar. Não deixe de compartilhar essa live. Eu sei que tem milhões de pessoas que precisam ouvir essa palavra, né? Que o Senhor possa te abençoar, que Deus possa abençoar a tua vida, que o Senhor possa tratar de você, curar, libertar, para a glória do nome do Senhor, tá bom? Estamos aqui acabando a live, você pode colocar o teu pedido. Se você não quer colocar o teu pedido, vai lá no privado, no Messenger, coloca lá, pastor, eu preciso de ajuda, pastor, não sei o que, papai, enfim, coloca lá, que nós vamos falar com você, tá bom? Em nome de Jesus. Não deixe de assistir, você que chegou no meio da live, chegou no finalzinho, não deixe de assistir, porque eu tenho certeza que é algo muito forte, tá bom? Beijo no coração de vocês, gente, continue orando por nós, por mim, pela minha esposa, né? Nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor, tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Beijo, gente, fica com Deus.